Presta atenção nesta próxima reportagem, viu? Porque com o aumento de casos de Covid-19, métodos de prevenção, tratamento e diagnóstico têm sido amplamente estudados. Além dos testes padrões, exames de imagem como radiografia ou tomografia de tórax auxiliam aí médicos a obter o diagnóstico. A repórter Maria Maciel vai trazer as informações para a gente. Põe na tela. Os exames de radiografia do tórax e tomografia computadorizada têm ajudado no diagnóstico de pessoas com suspeita da Covid-19. Mas em que casos esses exames devem ser indicados? Quem vai explicar para a gente é o médico radiologista Lucas Bonfim. Doutor, em que casos é indicado esses exames? A tomografia computadorizada é um exame extremamente rápido de diagnóstico médico, por imagem, e ele é capaz de detectar pequenas lesões pulmonares, seja elas causadas por vírus, fungos ou bactérias. No caso da Covid-19, ela também pode mostrar alterações positivas e, principalmente, ela é indicada em casos moderados a graves. Pacientes com suspeitas leves de Covid-19, é indicado o isolamento domiciliar, mas caso o médico assistente perceba sinais de gravidade, como por exemplo dispneia, dor no peito, febre persistente, a tomografia computadorizada ela pode ser solicitada e irá ajudar o clínico ou infectologista na avaliação do comprometimento pulmonar e assim poder indicar se esse paciente pode ser tratado de forma ambulatorial em casa ou internamento hospitalar, seja ele em enfermaria, apartamento ou em unidade de terapia intensiva. E normalmente é esse comprometimento que tem feito aí os médicos decidirem pelo internamento dos pacientes. Ele vem ajudando, não é o único critério que os médicos assistentes utilizam como critério de internamento, mas ele ajuda com os parâmetros clínicos e laboratoriais, como por exemplo saturação, temperatura do paciente, se a febre está persistente, como também exames laboratoriais de marcadores inflamatórios, hemograma, PCR, ferritina. Então, alguns exames laboratoriais também ajudam na indicação de internamento ou não desse paciente com Covid-19. E o que vocês têm percebido durante esse tempo com relação a essas imagens, esse comprometimento pulmonar em relação às pneumonias virais comuns? Bem, a tomografia ela não é específica. A gente não consegue dizer o diagnóstico definitivo da Covid-19. A gente consegue suspeitar se aquelas alterações pulmonares são compatíveis ou não com inflamação viral. Muitas vezes elas podem ser indistinguíveis de outras doenças. Então, normalmente nós, médicos radiologistas, interpretamos essas imagens baseadas no quadro clínico do paciente e damos graus de suspeição. A gente diz para o colega, o clínico que está acompanhando o caso, se essas lesões são compatíveis ou não com a Covid-19. E em que casos, por exemplo, a gente vê que tem casos que as pessoas não apresentam nenhum sintoma e muitas vezes tem esse comprometimento pulmonar. Daí a importância de muitas vezes você analisar o contexto aí desse paciente? Sim, a análise clínica é indispensável. O clínico tem que avaliar o paciente como um todo e ver sinais de gravidade, e cerca de 60% dos pacientes em fase inicial da Covid-19 podem ter tomografias normais. Então, o que a gente pode dizer é que a tomografia normal, ela não exclui que o paciente esteja portador da Covid-19, principalmente nas fases iniciais de doença. Vai ressaltar então que esse exame, a tomografia, ela não substitui o teste do diagnóstico da Covid-19? Não, ela não substitui. Mas os testes laboratoriais, ele hoje é considerado como diagnóstico definitivo de doença, porém a tomografia tem auxiliado bastante na condução desses pacientes. Então a gente tem aí essas informações que esses exames, essa tomografia tem contribuído bastante aí para ajudar os médicos nesse diagnóstico e também a prescrever aí o início do melhor tratamento para esse paciente com suspeita de Covid-19. Do bairro do Farol, Maria Maciel.